Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você por que somos mais atraídos pela energia negativa. Fazia um tempo, na verdade, que eu queria gravar sobre isso, até porque quando a gente pensa sobre positivo, negativo, você não encontra muitos vídeos sobre isso, né? Sobre por que a gente é atraído mais por negativo. As pessoas buscam mais como eu posso ser mais positivo, como eu posso ter emoções, sentimentos positivos, como eu posso atrair mais positividade para minha vida. E o negativo fica do lado como se fosse algo ruim, né? Até o entendimento que a gente tem que um lado é bom e o outro lado é ruim é a dualidade, né? A gente pensa em relação à dicotomia. Isso também é errôneo, né? A gente já teve isso em várias épocas, inclusive o que a gente está vivenciando, na verdade, agora, é mais um repeteco de momentos, né? Então, por exemplo, países, né? Pessoas, famílias sendo divididas, acreditando em um, acreditando em outro, sendo que, na verdade, enquanto dois estão lutando, um terceiro, né? A tríade sempre é perfeita, um terceiro está ganhando dinheiro, influência, poder em relação à briga entre duas pessoas. E a mesma coisa acontece com o negativo. Por que nós não somos treinados para entender o negativo? Né? Por que não somos treinados, por exemplo, para entender as nossas escuridões? Né? Então, escuridão não, é a nossa escuridão, né? Melhor, no singular. Ao invés de só buscar a luz, né? Você vê que as pessoas, eu gosto da luz, né? Eu gosto de procurar, e aí vai para as religiões, cultos, doutrinas. Religiões vão ter os santos, né? O mentor espiritual, o ser intergaláctico, grande fraternidade branca, né? As pessoas, Buda, né? Então, Jesus, Alá, Krishna, né? Todo mundo quer só buscar a luz, né? E aí fala das sombras, aí ninguém quer estudar, ou mesmo entender, né? E aqui não tô querendo dizer que, na verdade, agora a gente vai converter, né? O pessoal já começa a interpretar. Não, então você quer dizer que você vai ensinar magia negra, né? Não tô dizendo isso. Eu só quero dizer que não adianta negar que existe um outro lado, né? E a escuridão, ela nos ensina também tanto quanto a luz nos ensina. Só que nós somos o quê? Atraídos sempre a buscar só a luz, ao invés de entender que a escuridão é necessária para que nós busquemos e nos tornemos luz. Tanto isso é válido que quando a gente pensa em relação ao espaço, né, as galáxias, quando você pega, por exemplo, um Hubble, aí, um telescópio Hubble, por exemplo, da NASA, você vai ver o quê? Fotos, né? E essas fotos vão trazer o quê? Fotos de galáxias, fotos de planetas, fotos de estrelas. E se você sabe um pouco de astronomia, de astrologia, né? Eu vou usar os dois, tá? Porque a astrologia, na verdade, é a mãe da astronomia, né? Inclusive, sempre vai ser em relação à referência, né? Tem cientista hoje que, como fala, não apetece, né? Fala que a astrologia não é ciência, mas enfim, a gente não vai citar isso. Mas quando a gente pensa em relação aos conceitos básicos, a única entre aspas, né, do conhecido, né, que emite luz é as estrelas, né? São as estrelas. Então, o Sol é a nossa maior estrela que a gente tem por perto. E nesse caso, a nossa maior parte dentro do universo, como dentro de um átomo, é o vazio, então é o escuro. Mas isso significa que o escuro é ruim? Não, né? Porque se a gente tem a estrela o que? Ilumina a escuridão. A mesma coisa acontece com a gente. Mas por que se a gente pensa em relação a nós mesmos, por que a gente é mais atraído pelo negativo, Diego? A gente pensa sobre isso. Primeiro, a gente tem 3 tipos de cérebro dentro do córtex cerebral, que fica onde você coloca a mão na sua cabeça, onde eu estou agora com as minhas 2 mãos, né? Então você vai ter a parte aqui na nuca, que é o cérebro reptiliano, que tem a ver com a parte de sobrevivência, do medo, né? E ela é muito ativada por quem administra, gerencia, governa e o governo oculto, que a gente gosta de falar, da matrix mental. Quando você vê, por exemplo, vários bandeiras, bandeiras falsas, né? Em inglês é false flags. Muitas coisas que acontecem ao longo da história da humanidade, que na verdade foram criadas, histórias mal contadas, né? Que as pessoas não investigam. Você vê que na verdade sempre voltam para esse tipo de gatilho, porque é um gatilho que funciona. Gatilho de sobrevivência funciona muito, porque a grande maioria das pessoas ainda vivencia no quesito, né, em relação à sobrevivência. E isso eu não estou dizendo em relação só a finanças, mas em relação à vida, né? Quantas pessoas leem um livro, né? O que você poderia responder para mim? Poucas, né? Eu não sei, eu também não sei, tá? Eu tô só propondo aqui uma discussão, né? Uma conversa com você. Mas do pouco que eu conheço, né? Assim, das pessoas que eu conheço, poucas leem, né?
E assim, se poucas leem, a gente pode dizer que um livro hoje é caro, né? Vai ter gente que vai falar que sim. Mas se a gente falasse, por exemplo, lá no Renascimento, um Leonardo da Vinci da vida vai comprar um livro, ele vai pagar, sei lá, 5 mil reais por um livro, ou 5 mil dólares, 5 mil euros. O que é caro, o que é barato? Hoje um livro está barato, certo? Mesma coisa. A gente tinha enciclopédia antes, né? Lembra enciclopédia? Eu sou da época da enciclopédia. Lembra que você tinha que estudar, ir atrás, né? E você ir na biblioteca. Então você ia atrás de livro, né? Então você ia atrás da fonte. Hoje a grande maioria das pessoas vai o quê? Vai pra internet, pega o celularzinho, né? Então eu tô com outro celular aqui, vai buscar a resposta na internet. Mas em tese a resposta vai estar na internet, no Google, ou nos buscadores, ou mesmo na inteligência artificial? Pode ser que tenha. Mas vai ser completo? Não, né? Lógico que não. Né? Porque tudo tem uma restrição. Inclusive, se você está estudando um pouco sobre inteligência artificial, já está sabendo que, na verdade, tudo tem um viés, né? E tudo tem uma limitação. Porque tem os bancos de dados, as quais eles decidem o que colocam de informação. Né? Isso não é conspiração, é só procurar o banco de dados da OpenAI, ou mesmo do Google Bard, ou mesmo em relação até mesmo o inteligência artificial do Twitter, né? Que é o Twitter X. Né? Aliás, XAI. Que agora não é Twitter, mas é XAI. Mas enfim, o negativismo faz parte do quê? Do cérebro reptiliano. Mas, ao mesmo tempo, os outros dois cérebros, que seria o límbico em relação às emoções e o córtex, que basicamente tem a ver com o neocórtex, que seria o mais avançado, é pouco utilizado. Se a gente pensa em relação a decisões racionais, quantas vezes, qual que é a percentagem, eu vou fazer uma provocação para você. Quantas vezes você diria, hoje, no dia de hoje, que você pensou sobre o que você fez? Uma percentagem de 0 a 100%. Você poderia dizer 100%? Provavelmente não, nem eu. Né? Você poderia dizer 50%? Talvez. Né? E algumas pessoas 10%, porque elas não se lembram do que comeram no café da manhã, não se lembram do que almoçaram, não se lembram do que jantaram, não se lembram da primeira palavra que elas emitiram hoje, no dia de manhã, não se lembram, por exemplo, de um pensamento que teve às 5 horas da tarde. Né? Não se recordam, por exemplo, de uma ideia que elas tiveram e depois se esqueceram às 2 da manhã. Né? Então, assim, a grande maioria das pessoas não está usando a cognição, ou seja, não está usando o raciocínio lógico, a mente logos, para tomar decisões. Por que isso é importante? Porque quando você usa essa mente logos, você questiona, você pensa. E quando você pensa, você começa o quê? Não agir pela sobrevivência. Você pensa. Então, ao invés de você se tornar negativo, peraí, para que eu vou me tornar negativo? Aí entra um pouco de filosofia, né, também. Por que eu me tornei uma pessoa negativa? Provavelmente porque você viu modelos, pessoas ao seu redor, sistemas de crenças, político-partidárias, econômicas, grupos de minoria, família, escola, tudo falando para você que não é assim mesmo, a vida é assim e não tem outra escapatória. É assim que tem que ser. Você aceitou aquilo, meu amigo, minha amiga. Né? Você, na verdade, entendeu que não existe positivo, que na verdade o mundo é assim, né? Quem rouba sempre se dá bem no final, né? Então assim, você começou a achar que na verdade isso fosse real. Mas e quando a gente pensa sobre a lei natural, que ela é perfeita, né? Quem você acha na televisão, ou mesmo nas redes sociais, ou mesmo na própria política, acha que se está dando bem, quando você começa a ver na família dele ou família dela que tudo está dando errado. E aí? Você pode dizer que na verdade a lei é errada? Né? Então a lei do karma, né, que o pessoal gosta de falar, usar o karma. Será que a lei do karma é errada? Será que não vai cumprir? Né? Então, assim que eu quero dizer para você, você foi treinado a acreditar que você só atrai energia negativa, mas você atrai energia positiva, e muita energia positiva. E por você não usar a cognição, a razão em relação a isso, a entender que ela existe ao seu redor, e você tem toda a administração, você gerencia, você é mestre, você é mestra dessa energia positiva, ela está ao seu redor, mas você não quer usar. Por isso que acontece com muitas pessoas, o quê? Essa falta de, eu posso dizer, de awareness em inglês, que seria consciência. É uma autoconsciência em relação à energia positiva, então a capacidade de transformação. Porque todos nós somos criadores. Todos nós. Né? O pessoal gosta de usar co-criador? Pode ser também, tá? Mas assim, todos nós temos essa capacidade. Até se você quiser saber mais sobre isso, clica no primeiro link da descrição. O lance todo tá na repetição, no uso, na reação que você vai ter diferente da reação que você teve, por exemplo, ontem, na semana passada, no ano passado.
O jogo da vida, meu amigo, minha amiga, se trata muito mais em relação a você gerenciar melhor essa positividade dentro de você, aprender como isso pode jogar a seu favor e entender que, na verdade, o negativo também é importante, tal como o positivo. Isso pode te ensinar muito, né? E a humanidade ainda, ela clama por dor, né? Ela, se você pensar, as tragédias ainda, por que tem tanta audiência? Né? Por que ainda veículos de imprensa, de mídia ainda tem tanta audiência? Porque ainda a humanidade como um todo, mesmo numa era de aquário que deveria ser mais coletiva, as pessoas ainda procuram a dor. Ao invés de, na verdade, ver tantas notícias boas que aconteceram hoje. Mas isso vai dar audiência? Eu sempre falo essa pergunta. Vai, se a própria humanidade querer buscar esse tipo de experiência, tá bom? Então clica no primeiro link da descrição que vai ter algo que pode ser que seja a virada de jogo da sua vida hoje. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.